Nossa convidada de hoje é a professora de Direito, a doutora Aline Teodoro Moura, que vai dividir esse espaço comigo para a gente tratar das receitas públicas. A palavra é sua, professora Aline, muito obrigada por estar conosco. Olá a todos, obrigada, professora Ana Carla. É uma alegria e um prazer poder participar desse projeto e compartilharmos uma aula. Bom, para falar sobre receita pública, eu gostaria antes de fazer uma contextualização. Não é possível dispensar de falarmos, mesmo que de forma introdutória, sobre a atividade financeira do Estado. Há aqui uma interseção com o direito tributário, já que uma das receitas públicas a analisarmos será resultado da atividade da tributação. No plano das finanças, eu vou empreender um olhar sob enfoque jurídico. E, nesse sentido, é necessário que nós estejamos cientes de que nos situamos no campo do direito público. Assim, as demandas aqui se submetem ao princípio da legalidade, com o objetivo de atender ao interesse público, especificados pela Constituição e leis infraconstitucionais. A conexão com o direito tributário vai se dar sob o aspecto da imposição tributária realizada pelo Estado enquanto organização, com o fim de viabilizar, através da tributação, a entrada de receitas nos cofres do Tesouro. É importante também que se destaque que a receita tributária será uma das várias receitas existentes. No entanto, a receita tributária é de fundamental importância, pois representa a maior fonte de receitas do Estado, dentre as demais que vamos ver hoje. A conceituação do que é receita tributária e a sua classificação são essenciais e estruturantes para uma adequada previsão da expectativa de receitas, com o fim da elaboração do orçamento público. Quando a gente fala sobre atividade financeira do Estado, nos referimos tanto à obtenção de receitas por meio da arrecadação, quanto à realização de despesas pelo Estado, objeto do estudo do direito financeiro. Lembrando também que essa atividade financeira do Estado estará sujeita ao controle. Já o direito tributário, ele tratará do estudo da relação entre o Estado e o contribuinte, ou responsável tributário, em todos os seus desdobramentos, com princípios e normas, sobre os quais também falaremos na sessão de hoje, especificamente sobre as espécies tributárias. Eu trouxe, sobre a conceituação de receita pública, dois conceitos. Nós temos o conceito doutrinário e o legal. Quando falamos sobre a receita pública, precisamos compreender as diferenças apontadas pela doutrina ou mesmo a utilização técnica das palavras entrada, ingresso e receita. Eu compartilho do entendimento que é inclusive da professora Ana Carla, exposto no seu livro, de que as palavras entrada e ingresso podem ser entendidas como sinônimas e que representam provisoriedade, sendo que quando falamos de receita, ela será dotada de definitividade. É nesse sentido que se coloca a importância da classificação da receita, porque, em regra, toda despesa pública estará relacionada com uma provisão de receita. Um conceito muito estudado sobre receita pública é o de Aliomar Baleiro, exibido aqui na tela. Bom, o que Aliomar Baleiro dispõe que é receita pública? É a entrada que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Nessa definição de receita, nós compreendemos que receita é aquilo que acresce ao patrimônio. O Manual Técnico do Orçamento já dispõe sobre receita de forma distinta, um pouco diferente. Está aqui também no slide, vamos exibir novamente, destacar aqui para vocês na tela. Então, no Manual Técnico do Orçamento, em sentido amplo, receita será todos os ingressos, corresponderá a todos os ingressos financeiros nos cofres do Estado. E, em sentido estrito, todo ingresso financeiro de caráter não devolutivo e não transitório. Aí sim, nesse caso, poderemos dizer que há a receita orçamentária. Então, a partir da compreensão de receita pública e dos distintos conceitos doutrinário e
legal, através das normas, manual técnico do orçamento e resoluções e portarias da Secretaria de Orçamento e Finanças, nós podemos trabalhar e, a partir da compreensão tanto do conceito legal quanto do conceito doutrinário, chegarmos a uma... também tem um manual de contabilidade, o MCASP, né? O Manual de Contabilidade da Administração Pública, que é necessário que a gente compreenda para os alunos de graduação, como nas provas que realizarão por aí, resolverão e responderão sobre o que é receita pública em seus diversos aspectos, mas também é necessário que nós empreendemos um olhar técnico para que nas escolas do Legislativo, nas escolas de governo, nas escolas dos tribunais de contas, nós possamos saber realizar e fazer a devida adequação e a previsão de receitas dos cofres do Estado. Bom, na sequência, eu trouxe aqui para a gente, de uma forma bem breve também, uma relação do que a gente costuma dizer que são as etapas ou os estágios da Receita Pública. Não significa que todas essas etapas vão acontecer, como, por exemplo, o lançamento pela própria administração pública, ou é possível que existam receitas que vão ocorrer sem a devida previsão. O que é importante que fique desse slide aqui? A parte do recolhimento. E como o tema da aula de hoje vai se referir tanto à receita pública quanto às espécies tributárias, ou seja, um pedaço do direito financeiro, a receita pública, e um pedaço do direito tributário, as espécies tributárias, a gente precisa fazer um marco. Onde é que termina o tema de hoje em relação à receita, em relação ao direito financeiro, que é quando a receita pública existe o recolhimento, a entrada definitiva nos cofres, para os cofres do Estado, para o erário da receita auferida de tributos, dentre as outras. A receita de tributos é derivada e as demais, nós vamos ver, temos a originária e também as não previsíveis, porque temporárias as extraordinárias, mas o direito financeiro vai servir até o momento em que o direito tributário vai servir até o momento em que ocorrer a entrada definitiva nos cofres públicos da Receita. A partir de então, o direito tributário terá terminado aqui a sua função, já que ele vai tratar da relação entre o Estado e o contribuinte, e passará a ser tratada, as receitas passarão a ser tratadas pelo direito financeiro. Então, diante dessa diferenciação do conceito de receita, pelo manual técnico do orçamento, pela definição de Aleomar Baleiro, e estando ciente de que a compreensão de que receita é a entrada definitiva de valores nos cofres públicos, toda entrada definitiva de valores nos cofres públicos, nós passamos agora a analisar a classificação das receitas públicas. E eu preciso fazer uma ressalva aqui em relação à classificação das receitas públicas, porque, assim como o conceito de receita, nós temos conceito doutrinário e também aqueles extraídos da 4.320, a lei orçamentária, aquele extraído dos manuais de contabilidade da administração pública ou do manual técnico do orçamento, nós também teremos aqui, em relação à classificação de receitas públicas, uma classificação doutrinária e uma classificação legal. E elas não vão conflitar, mas destoarão. Então, eu trouxe ambas para que nós possamos analisar. Vamos lá. A primeira classificação que eu trouxe aqui, ela também é mencionada no Manual Técnico do Orçamento. Receitas públicas extraordinárias, ordinárias e derivadas. Deixa eu ver aqui, as derivadas estão aqui na sequência. Além de tudo, temos também as transferidas. Lá no Manual Técnico do Orçamento, se eu me recordo bem, não faz menção às extraordinárias logo no início. Então, lá no Manual Técnico do Orçamento, antes de haver a classificação, nós vamos observar a menção, a definição das receitas públicas ordinárias e derivadas, como uma definição doutrinária que não
é necessariamente comungada e compartilhada e levada a termo pela legislação infraconstitucional. Então, mas essa classificação de receitas públicas entre ordinárias, derivadas e extraordinárias, eu posso dizer, como professora de direito tributário, que é bastante utilizada. E os manuais de direito tributário, eles costumam, inclusive, começar os livros de direito tributário falando um pouco sobre a atividade financeira do Estado e receita pública para justificar e fundamentar lá, fazer a passagem da entrada do porquê do tributo, do histórico do tributo e das espécies tributárias. Então, essa primeira definição, essa primeira classificação costuma constar dos manuais de direito tributário. Naturalmente, os que se referem aos manuais de direito financeiro, já como o livro da professora Ana Carla, trazem a classificação mais ampla, inclusive um compêndio, um resumo de toda a classificação das receitas, trazendo aqui para a gente, felizmente, um resumo, um compêndio do que a doutrina majoritária e até mesmo a que não é, digamos, a minoritária traz como a conceituação de receita pública. Então, vamos lá. Nessa primeira classificação, em que já alinhamos a concepção de que receita é toda entrada definitiva de valores, temos as extraordinárias, como ingresso temporário, irregular e contingente. Então, não é possível elaborar um orçamento, prever gasto com a ocorrência ou com uma expectativa irregular e temporária de receitas extraordinárias. E temos as ordinárias, de entrada regular e periódica, com possibilidade de previsibilidade orçamentária. Então, aqui chegamos a um ponto interessante. Se a gente precisa, se nós sabemos que nós temos a lei orçamentária anual, temos a lei de diretrizes orçamentárias e temos o plano plurianual, é necessário que o gasto público, embora não seja o objetivo de hoje, mas é necessário que o gasto público seja planejado a partir de uma previsão de receitas. Para a previsibilidade de receita, nós precisamos de receitas que são regulares e periódicas. Já sabemos, então, que a extraordinária não se prestará para esse tipo de previsibilidade. Então, teremos a utilização ou a consideração das receitas ordinárias e das receitas derivadas. Quer dizer, das receitas ordinárias que se subdividirão em receitas ordinárias, originárias e derivadas. Eu começo aqui com as receitas derivadas, naturalmente porque elas correspondem principalmente às receitas advindas da tributação. Então, voltando aqui, caso tenha ficado confuso, nós temos as receitas extraordinárias e ordinárias. As extraordinárias são ingressos temporários e irregulares, não possíveis e que não permitem a realização da previsibilidade orçamentária, e temos as receitas ordinárias, ou seja, regulares, periódicas, comuns, que possibilitam a previsibilidade orçamentária. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.